colocou no coração dela. Eu queria que a igreja concordasse com essa oração. Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar. Pai, como é bom estarmos em comunhão, em união. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero interceder pela vida da Andréia. Pai, eu quero que o Senhor, Pai, segundo a tua vontade, Senhor, venha usar a tua filha. Usa com poder e glória, Senhor, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Pai, ministra, Senhor, os nossos corações através da vida da Andréia. Pai, que não seja só ela falando, mas o teu Espírito Santo. Pai, entregamos mais uma vez a tua filha, Senhor, diante do Senhor. E Pai, toma frente, Senhor amado, de tudo que ela for falar. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor, necessitamos, Senhor amado. Então usa a tua filha para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu já falei com algumas, né? Viu? Ó, da letra, fizeram uma letra gigante, mas eu acho que nem assim eu esse aqui mesmo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É fácil conversar com vocês, assim, mas é difícil estar aqui na frente falando, tá? A gente fica meio com vergonha. Mas, assim, a gente louva a Deus porque o Espírito Santo é fiel. Ele é lindo, 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 lindo. E a Robertinha compartilhou aqui a palavra do texto que Deus falou no meu coração, Efésios 4. A gente vê que a gente não se fala, né? Mas o Espírito Santo, quando ele quer comunicar, ele vai dando as direções, né? Vai apontando para aquilo que ele quer falar. Na realidade, elas tinham me pedido até para falar sobre roupa, né? A gente ia falar sobre roupas. E aí o Espírito Santo colocou no nosso coração. Eu falei, Robertinha, o que você vai falar? Ela falou, vou falar sobre amizade. Eu falei, bem, amizade cai bem com vínculo. As mesmas coisas se juntam naquilo que o Espírito Santo quer falar, quer ministrar para nós nessa tarde, né, nessa noite já. Então eu gostaria e vou fazer, queria ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e há só Espírito, como também fostes chamados a uma esperança da vocação. Esse texto, quando eu comecei a ler, e na verdade esse capítulo todo, né? E eu quero ler também aqui o versículo 16, que fala assim: diz da qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação em amor. Quando falo em amor, e para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por Jesus. Nossa, eu amo Jesus. E quando a gente fala desse amor, a gente fala da igreja, né? A gente não consegue dividir Jesus, igreja, família, corpo, casamento, amizade. Essas coisas são juntas, não tem como você dividir. E pensando em falar sobre vínculo, primeiro a gente precisa falar de um vínculo, que é o nosso com Deus, um canal. Primeiro a gente com Deus. Se você não estiver aliado com os céus, você nunca vai conseguir ficar alinhado com o corpo, porque fala de intimidade. Por isso que Deus fala, eu odeio o divórcio, porque fala de um casamento. Porque todo casamento que é uma aliança quebrada não sai bem, a história não fica bem, a gente sempre quebra alguma coisa, e as coisas que são quebradas, alianças que são quebradas, elas só são restauradas no Senhor. Então, para isso, o nosso primeiro passo
é estar alinhado com os céus, é estar alinhado com Deus, buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Aí sim, a gente vai conseguir andar como uma engrenagem. Eu estava pesquisando, procurando saber o que seria uma engrenagem. Eu fiquei observando que ela é uma roda, que ela se junta de dentes assim. E você precisa tocar, fazer um motor, alguma coisa, para que ela roda. Aí ela vai tocando uma outra e aí a coisa anda. E é assim que Deus faz com a gente. A gente precisa se tocar, entendeu? Uma com a outra, o vínculo, o relacionamento. A igreja é isso, é um casamento, entendeu? É algo que precisa ser animado, empurrado. A Robertinha estava falando sobre amizade. Para a gente ser amiga uma das outras, a gente precisa estar primeiro alinhado com Deus. Quando em 2012 nós tivemos um acidente de carro, e quando eu estava assim, na verdade quando a gente saiu lá do hospital da tosse, eu saí com muitas dores que, assim, infelizmente até hoje, né, sinto essas dores por causa do acidente. E ali, quando o Cidinho, os irmãos, nós fomos para o outro hospital. Quando eu estava ali naquele hospital, o Cidinho virou, eu estava sentindo dor, ele virou e falou assim: Andréia, ele sabe que você ama ele. E ali naquele momento eu pude ver que o amor de Deus, ele é tão grande por nós, tão grande, e que ele nos poupa para ter um propósito, porque o propósito de Deus é uma família, e a igreja é a família, é onde nós estamos vinculados. E a família, ela se toca, entendeu? A família, ela briga, mas a família, ela se acerta. Como que uma família se acerta? Ela se acerta no amor. Não existe outro caminho para uma família estar junta, fortalecida no Senhor. A gente sabe que todas as alianças que são quebradas, ela carrega a maldição, né? E aí a gente logo sabe que a gente precisa restaurar isso. E quando a gente restaura essas alianças quebradas, a gente restaura essas alianças em quem? Senhor. Não tem outro caminho. E quando a gente também deixa de estar junto, de participar como família, a gente acaba deixando um vínculo, entendeu? E no vínculo e na comunhão não tem, nós temos aquele Salmo 133 que fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo, ele é rico, porque ele fala de uma comunhão de verdade. Só pode existir um vínculo, uma comunhão, quando a gente se anda na luz. Resume tudo uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. É um caráter que nós precisamos ter. Às vezes acho que, não sei qual foi uma das irmãs que falou aqui, falou assim: às vezes a gente fala muito, mas aí a gente pratica pouco, entendeu? Quando a gente deixa de amar alguém. Porque Jesus, ele é a luz. E se quando estamos na luz, nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. João, né? Capítulo 1, versículo 7 fala: mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de quê? Todo pecado. Eu não posso ter amizade com vocês se eu não viver na luz com vocês, se eu não falar a verdade para vocês, se eu não conseguir olhar dentro dos olhos de vocês e falar: pô, hoje você deu mole comigo, entendeu? Vamos restaurar aqui em Deus. Esses dias a gente está participando de um grupo de pessoas antigas, né? Que fez parte do nosso relacionamento lá atrás. Aí montaram um grupo, chamou a gente para participar. E aí a gente começou em amor, começamos a
uma boa amizade, igual a Roberta falou, amizade, a gente precisa falar a verdade, ter um relacionamento, a gente acaba quebrando isso, entendeu? Por falar a verdade, às vezes muitas pessoas vão embora. Por falar a verdade, a gente perde pessoas, companheiros, companheiras. Eu tenho uma coisa comigo, eu falo para Deus, Senhor, não importa que eu fique sozinha, mas eu não quero falar a minha verdade. A gente precisa falar a verdade da palavra, daquilo que a gente precisa viver. Hoje eu estou falando sobre o vínculo, porque para mim, eu creio que é fácil falar sobre o vínculo. Porque você precisa viver em família. E eu vivo em família. E eu gostaria, como a Roberta falou assim, não, a gente faz os desafios, é bom a gente fazer desafios e falar para vocês que é bom viver em família, mas como fazer um desafio se de repente você não está disposta ou aberta para entender? Eu peço que o Espírito Santo, essa tarde, esse tempo aí, eu louvo a Deus pela vida da Melinda, da Roberta, que em um ano perseveraram nesse café. Eu sei que foram muitas as dificuldades, sei que tem irmã que queria estar aqui, hoje não pôde estar, entendeu? Passando por uma guerra. E eu creio que o Espírito Santo trouxe vocês, porque a Bíblia diz que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito de Deus. E vocês estar aqui é um sinal que vocês querem viver isso. Essa verdade, entendeu? Essa verdade de estar bem vinculada com o corpo, da igreja. Como que eu posso estar vinculada? É servindo, é amando, é me negando a mim mesmo. Porque o relacionamento você se doa. É só olhar para Jesus, entendeu? Eu acho que a gente não está aqui, a gente não depende dessa estrutura, a gente se relaciona como família. Eu falo com pessoas lá em outros estados, bem longe, entendeu? Pessoas de Brasília, pessoas de Curitiba, e que têm vínculos, porque eles falam a mesma linguagem, a linguagem do amor, que é Jesus. É o único. Eu não bato, a gente não consegue, a gente às vezes quer bater de frente com alguém, você pode bater de frente comigo com várias opiniões, entendeu? É até normal, às vezes, porque é igual casamento, né? Duas pessoas que se casam, mas totalmente diferentes. Ninguém é igualzinho, que é até ruim, eu acho que não vai funcionar. Esse negócio de ficar igualzinho não dá certo, porque tem que brigar, entendeu? Tem que falar, tem que confrontar, tem que estar ali. A coisa gostosa é essa, entendeu? E aí é aquele momento que você restaura, é aquele momento que você fala a verdade em amor, entendeu? E esse tempo é muito bom. É um tempo que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E o vínculo é assim, a base do vínculo é o Senhor. A gente não pode falar que, não, olha gente, vamos fazer um negócio, vamos juntar, vamos comer, vamos ficar juntos, eu vou te dar presente, você me dá presente, eu vou na tua casa comer, você come. E daqui a pouco eu não ser transparente com você, eu não te amar de verdade, eu te ver você errando e não conseguir te amar, entendeu? Há uma dificuldade muito grande em nós, entendeu? Na igreja, hoje, na família, eu falo na família. Nós temos muita dificuldade de amar, porque esse amor foi o amor que Jesus derramou, que Deus, eu fico imaginando, eu gosto de viajar, né? Então eu fico pensando em Deus, eu fico pensando assim, poxa, Deus, o filho dele, aí falou assim, eu sou amor, eu vou, você quer lá morrer por eles? E Jesus deve ter se apresentado feliz. E eu reconheço o amor de Jesus na cruz. Eu falo todos os dias para ele, quando eu levanto, eu falo, Pai, eu reconheço o teu amor. Nossa, como eu reconheço o teu amor. E todos os dias há um temor dentro do meu coração tão grande de desagradá-lo. Porque eu fico imaginando de alguém que se entregou por mim, se deu por mim, um homem que mostrou a história dele, ele pregou para milhões de pessoas. Gente, poucos seguiram ele. Até os discípulos,
As pessoas amaram mais o mundo do que a Ele. E hoje a gente precisa se despertar. A gente pode ser poucas mulheres, ou pode ser muitas, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é que Deus, Ele enviou Jesus com um propósito só. Com o único propósito de que Jesus fosse o exemplo de uma grande família. E essa família que tivesse o mesmo caráter de Jesus. E se você olha Jesus, você vê o caráter dele, é transformado. Às vezes, lidar como família, às vezes é difícil, mas é uma necessidade. Dentro de casa, você com seu marido, ou mãe, ou irmã, entendeu? Você dentro de casa, às vezes você discorda de algumas coisas, mas você não rompe com o teu marido. Não vai embora, fala, eu não quero mais saber, eu vou para minha casa, você vai, eu vou para minha mãe, eu não sei aonde, e você fica aí. A gente não faz isso, mas a gente faz isso com Jesus. A gente rompe com Ele. Aí isso me confrontou muito, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, a gente rompe quando a gente deixa de amar, a gente deixa de andar na luz, a gente deixa de uma irmã falar, poxa, vamos estar ali comigo. Aí você ignora aquilo, sem ter amor. Eu estava conversando agora, perdão gente, eu estava conversando ainda há pouco agora com as meninas, eu falei assim para ela, as coisas estão tão difíceis, esse é o meu pensamento, eu tenho visto tantas pessoas sofrer, que eu não consigo falar assim, nossa gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar, eu vou viver, porque você acaba vendo as pessoas sofrerem, e você precisa ter esse amor dentro de você, olhar para as pessoas, porque é assim que Jesus nos ensina. Reino de Deus, vínculo, ser bem vinculada, você precisa estar vinculada com os céus, porque o próprio Espírito Santo ele vai trazer revelação para você, daquilo que você precisa fazer. Às vezes, dentro de casa, o Espírito Santo, coisas de detalhe. Esses dias eu estava fazendo, eu nem ia começar a fazer a comida, porque eu tinha uma atividade para fazer cedo. Aí eu estava ali e o Espírito Santo falou assim, prioriza a comida. Aí eu falei, obrigada. Aí eu falei assim, eu preciso fazer isso. Aí eu fui para a pia chorar diante do Senhor. Falei, Senhor, por que às vezes a gente não prioriza as coisas pequenas? Era com o marido, eu podia falar, poxa, chama ele de pai. Falei, pai, deixa aí, porque só tem nós dois, não tem uma criança e tal. Mas aí o Espírito Santo falou assim, não, prioriza. Às vezes a gente não prioriza, às vezes alguém, o Espírito Santo fala assim, liga lá para fulana, entendeu? Faz um contato. Ou às vezes até uma irmã fala assim, você ligou para a irmã fulana? Assim, não, deixa o dia passar, entendeu? Deixa a hora passar. Às vezes uma palavra que você vai falar para aquela pessoa, olha, bom dia. Só isso. Isso vai fazer o dia da pessoa ser diferente. Porque o amor de Deus está em você. Aí quando você toca as pessoas com amor. Entendeu? E esse amor ele precisa ser gerado na nossa vida no dia a dia. Eu tenho vivido um tempo assim muito gostoso na minha vida lá em Rio das Ostras, assim hoje com a vida da Tânia mais próxima da gente, a Ilane, a Elzinha, uma turma, a Deia e a Joana. A gente tem um grupo que está lá muito fechado, um relacionamento assim de amizade, de fato, de entrega, de perdão, entendeu? De andar na luz, muitas das vezes andamos na luz, é um termo que às vezes a gente pouco fala e a gente talvez não pratica, nas pequenas coisas. Às vezes eu tenho dificuldade, às vezes há uma demanda entre nós, uma situação, aí eu não consigo ser clara com uma pessoa e acaba isso me trazendo trevas ao ponto de eu largar o relacionamento. Uma coisa que é tão forte, que é um princípio, é algo do próprio Deus. Então para que eu me reunir, me juntar para comer, se eu não tenho comunhão com você de fato? A comunhão é isso, o vínculo. Eu só posso ser vinculado
pode morar lá nos Estados Unidos, mas eu posso ter um vínculo com você, porque sempre eu vou te amar, sempre eu vou falar a verdade. Às vezes a verdade não é minha, não pode ser minha, a verdade tem que ser do Senhor. Sempre quando nós vamos falar uma verdade, ela tem que estar baseada na palavra, porque a minha verdade não vale de nada. E quando a gente vai falar sobre o vínculo, a gente vê que sobre o corpo, e o Senhor é a cabeça. O corpo funciona maravilhosamente, mas se a mão não estiver doente e a pessoa tiver só uma mãozinha, vai ter dificuldade até ela aprender. Eu creio que Deus vai dar seguimento à coisa, entendeu? Mas até ela aprender, né, a movimentar só com uma mão, por causa do outro corpo que ficou doente, a gente precisa se despertar de verdade para uma amizade, entendeu? Para um relacionamento. Dar mais valor às coisas pequenas, abrir realmente, como a Roberta falou sobre a amizade, abrir a casa. Amadas, nada é nosso. A gente, de repente, a gente está aqui amanhã. Eu fiquei vendo esse tempo, esses jogadores, de repente, os meninos tudo novinho, de repente com uma carreira boa, ele ganha muito dinheiro, cheio de talentos, viaja, daqui a pouco morreu. E aí? Mas eu percebi uma coisa. Eu percebi que com a história desses meninos, o mundo se uniu. Era gente do Japão, gente de tudo quanto é lado, entendeu? As pessoas se uniram. E isso eu fiquei envergonhada. Como igreja, eu fiquei envergonhada. Porque eram muitas pessoas se unindo para ajudar o time. E a igreja não faz isso. Infelizmente, a igreja se divide muito, entendeu? Eu sou de fulano, eu abro aqui, eu faço ali. A gente não consegue fazer isso. Eu acho que a maior guerra, o que mais Deus quer na nossa vida é isso. Sermos vinculados, alinhados, juntos, o corpo bem ajustado. Trabalhar junto como uma engrenagem mesmo. Ela só se movimenta mediante ser exprimida mesmo, que são um dente em cima do outro e vai trabalhando. E a gente tem essa dificuldade. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque somos egoístas. É essa a verdade. Porque Jesus, ele deixou um exemplo. Irmãos, irmãs, irmã. Na realidade, falar é muito bom. Falar muitas coisas é muito bom. Ministrar muitas coisas, sabe? Falar, mas se eu não tiver prática, entendeu? Se eu não viver isso, não vai adiantar de nada. E quando me veio esse tema, né, para falar sobre vínculo, eu achei oportuno, sabe? A gente entender um pouquinho só. Entender e se examinar nós mesmos, no nosso egoísmo, na nossa vida, avaliar o que a gente anda fazendo. Se é para nós, eu preciso comprar uma coisa, eu me desbanco, vou para tudo quanto é lugar, vou para isso, para aquilo. Mas às vezes é a fulana. Hoje eu estou com uma dorzinha aqui, vou deixar para amanhã, porque pode esperar. Pode esperar não, como família, como igreja. A gente precisa entrar nesse mover, entendeu? A gente entrar para mergulhar nisso. A gente está muito para dentro de casa, entendeu? A gente vive muito no nosso mundo. Jesus, ele não veio para dentro, ele veio para fora, ele veio para servir, para se doar. Ele veio para dar. E ele deixou um exemplo disso. Ele deixou um exemplo para nós. O tempo que ele viveu, a história de Jesus. Se você olhar para, meu Deus, o homem só sofreu. Amor, andando para lá. Só os loucos, apaixonados por Jesus, é que pode entender. Por isso eu peço a Deus que o Espírito Santo abra o ouvido de vocês, para vocês entenderem nessa tarde o que de fato é um vínculo, o que de fato é sujeitar. Porque quando a Bíblia fala, se andarmos na luz, a gente consegue sujeitar uns aos outros.
Senhor. Porque há um temor em nós e a gente consegue se doar. Ó, o mundo, o ímpio, os espíritas, eles se doam, eles dão muitas coisas. Mas a Bíblia fala que se não tiver amor, não adianta. E sabe o amor tá? Aonde está o amor? Em nós. Por quê? Foi derramado aonde? Na cruz, através de Jesus. Ele fez uma aliança com a gente, uma aliança de sangue. Ele fez uma aliança de amor. Mesmo ele sendo rejeitado, ele sempre está pronto. A misericórdia do Senhor é grande. Às vezes a gente acha, quando estamos doentes, a gente tem uns que pedem oração, né? Primeiro, e outros já correm direto para o médico. Porque eu quero saber o que está acontecendo, quais os sintomas e o que vai dar o problema, e fica desesperado. Mas é porque a gente ainda não reconheceu a paternidade. A gente não reconheceu quem de fato é o nosso Deus. Ele é um pai. Ele não é um pai ruim. Faz bastante tempo que eu tenho vivido uma coisa. Antes eu não era assim. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa, muito mesmo, muito. Graças a Deus, eu tenho assim um marido que me ajuda a me pregar lá na cruz, por causa dessas minhas ansiedades. E às vezes eu era tão ansiosa que eu queria dar ideia para Deus, entendeu? Fala assim, bem, vamos lá, Deus, eu acho que é melhor você fazer assim, aí vai dar certo. Eu já planejava o que ele ia fazer. Aí o Estênio falava assim, mas nunca vai fazer, porque Deus não precisa de que você dê ideia para ele. Às vezes nós damos ideia para Deus, achamos que ele tem que fazer do jeito que ele quer. Queridas, amadas, meus amores, Deus nos tira de qualquer situação, mas de qualquer mesmo. Hoje eu olho o quadro da história, eu falo assim, nossa, essa história não dá nem para me mexer. Eu descanso em Deus, descanso de fato. Descansar em Deus é quando você de fato consegue dormir. Aí você dorme, aí ele vai e trabalha para você. Enquanto a gente descansa, ele faz. A gente não precisa inventar coisa, entendeu? Fazer muito esforço, inventar um monte de palavras, fazer nada. É um princípio só. Só existe um princípio. A obediência, a prática, andar na luz. O reino de Deus é difícil ser vivido, mas é só para quem é apaixonado por Jesus. Só para quem fala assim, estou disposta a morrer por Deus. Às vezes tem uma irmã que fica assim por mim, você está disposta a morrer por Jesus? Eu penso, estou, mas seja uma morte rápida. Eu digo assim, vai, chega lá, dá um tiro, mas para ver como o nosso coração é, entendeu? A gente não é isso tudo que a gente fala, mas a gente precisa viver esse tempo, entendeu? Eu creio, eu quero que vocês pensam bem nisso, nesse momento. Olhem para Jesus, que não tem outro caminho. Quando vocês levantarem de manhã, a primeira coisa, vocês agradecem a Deus. E depois pergunta a Ele, o que tu quer que eu faça? Para onde tu quer que eu vá? Aí o Senhor vai guiar vocês, Ele vai levar toda a verdade. A paz de Deus, ela gera no nosso coração a tranquilidade, ela quebra toda a ansiedade, ela entra assim, arrebentando com as cadeias da nossa vida. Às vezes a gente tem muitas cadeias e que a gente nem percebe, porque a gente se tranca. Uma das coisas, nós nos trancamos e olhamos para fora, entendeu? E a gente acaba não percebendo as nossas próprias guerras, entendeu? O que de fato, quem nós somos diante de Deus, como Ele nos olha. Talvez a gente nem pergunta a Deus, Senhor, como tu me vê? Às vezes a gente tem até medo, mas aí a gente quer olhar e falar, não, mas fulano fez isso comigo, andou assim, andou assado e tal. Mas Jesus, ele mostrou um exemplo assim, faz, obedeça. Há um temor no meu coração muito grande. Eu sempre falo para as meninas que estão perto,
luz, quando chega, as trevas vão embora. Ela não consegue ficar. Nós só somos livres através da luz, através de Jesus. Não dá para dividir as coisas. A paz de Deus, ela entra no nosso coração mediante que você entenda de fato o teu lugar no reino de Deus, o teu lugar no vínculo, na igreja. Eu poderia falar assim, não, mas se você fazer isso, se você procurar as meninas, a Roberta e a Melim, esse ano e marcar café na casa de vocês estão fazendo a coisa certa. Essa não é a coisa certa. Eu posso dizer para vocês, se vocês obedecerem a palavra, esse ano vai ser diferente. Gente, vamos virar o ano com algo novo na nossa vida. Será que alguém está disposto, de fato, a morrer pelo Evangelho, a morrer por Jesus, a viver o novo de Deus? Eu olho para a minha vida, eu estou falando de mim, entendeu? A gente está tendo uma conversa aqui. Eu olho para a minha vida e falo, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não aguento viver mais um ano, entendeu?